amor a Jesus. Isso é fato. Só que teve um período na sua vida que você teve envolvimento com a política, não é? Política eu falo, não a ciência política, mas a política. Eu nunca não tive envolvimento com política. Não, mas eu falo de fato, não é? Não, de fato. Podemos falar sobre a Operação Caimã? Você faz política, eu faço política. Caio, podemos Toda falar vez que sobre... a gente dá uma opinião sobre a sociedade, porque sobre não tem como eu entrevistar o senhor nesse contexto histórico, é por isso que eu falo que é de envergadura muito grande, e não passar por essa parte da sua vida, que é a Operação Caimã, o momento que o senhor também esteve preso. E o senhor se arrepende desses momentos? Não, eu me arrependo de ter dado... Eu não vou mencionar as pessoas. Não, claro, fique à vontade. Tá todo mundo no poder aí, são meus amigos, falam comigo, mas que foram uns grandes cretinos, foram. Porque eu não sabia de nada disso, não queria nada disso, estava pregando o evangelho para o mundo inteiro, estava cheio de compromissos nos Estados Unidos e na Europa para milhares de pessoas. Quando vem alguém me conta essa história, quase um ano antes. E eu falei, ouvi, entrou por aqui, saiu por ali, eu fui embora. A pessoa me disse, conta para o Lula, ele pode se interessar nisso na próxima eleição. Você é amigo dele já há muitos anos, conversam toda semana. Eu contei para o Lula? Não. Passou quase um ano e eu não falei nada, nem disso, nem para ele, nem para ninguém, porque eu nunca fui leve trás de política para ninguém. Eu só falava do evangelho ou dava conselhos sobre o que melhor fazer pela sociedade. Era só até aí que eu ia. Nunca fui político partidário, nunca quis ser candidato a nada, embora tenha sido convidado para ser governador várias vezes, prefeito, senador, deputado federal, vice-presidente, candidato à presidência, anos a fio, nunca aceitei nada. E aí, o Lula um dia chegou, esse cara que me contou, desculpa, lá nos Estados Unidos, chegou no meu escritório no dia que ele sabia que o Lula iria lá me visitar com o Leonel Brizola e mais um monte de gente daquela campanha de 98 para a presidência, e ele contou para o Lula. E aí foram na minha sala dizer, mas o senhor sabia, não falou nada? Eu nem falaria. Eu não tenho nada a ver com isso. A história começou assim. O resto, amigo, é aquele negócio de um fala para o outro. Me disse. Quem sabe tudo é o pastor Caio. Aí começa a vir gente falar comigo, eu não sei de nada. E eu me neguei a falar sobre o assunto. Aí vai. Aí daqui a pouco me chega o Fernando Rodrigues, que era o maior descobridor de escândalos naquele tempo da Folha de São Paulo. Ganhava prêmios. Chega o Fernando no meu escritório. Caio, eu ouvi dizer de fulano, beltrano, ciclano que tem um negócio assim, que você que sabe tudo. Eu digo, é mentira. Quem me contou foi o fulano que te contou. E eu não quis ir atrás. E eu fui negando. Quando eu vi, meu amigo, estava o mundo inteiro sabendo e eu nu com a mão nos órgãos genitais, pelado no meio, mão no bolso. No meio dos três poderes. O único que não era político, todo mundo tirou o corpo fora e desceram o pau no único que não tinha nenhuma consequência política a experimentar. Aquilo foi um negócio tão esdrúxulo que quem entrou com aquela ação foi o FHC. Por quê? Ele já tinha ganho a eleição em 4 de outubro, o Lula tinha perdido, o tal do dossiê, se existisse, não prestava mais para nada, mas o Serra ainda estava no segundo turno para o governo de São Paulo, e ele estava envolvido na história do dossiê. Ele ficou com muito medo de que aquilo o prejudicasse, porque eles fizeram uma pesquisa de opinião e 50% da população cria que era verdade e os outros 50% diziam que só não tinham quase certeza só porque vinha de mim. Então ele disse para o Fernando Henrique, olha, você que é o cara mencionado, processe, por favor, reverendo. E o Fernando Henrique disse, olha, mas eu já mandei levantar, ele não tem nada a ver com isso. A BI já tinha feito, todo mundo já tinha levantado, eu não tinha nada a ver com aquilo. Mas insistiram, aí ele me processou. Formalmente. Foi tão formal
que 2 anos depois ele mandou o Eduardo Jorge, que era secretário-geral da Presidência da República, representá-lo no processo, me eximindo de toda a responsabilidade. De modo que quem levantou a questão disse: nós sabemos que ele não tem nada a ver com isso. Foi só uma circunstância da hora que nos levou a processá-lo, mas ele não tem nada a ver com isso. E eu não tinha tanto nada a ver com isso que eu não dei a mínima para isso. Durante 22 anos eu nem pensei no assunto. Correu a revelia aquilo lá, porque uma juíza do PT na primeira instância estava com raiva de mim porque eu tinha batido no Lula por causa do mensalão e bati forte, aí resolveu se vingar em mim. E eu não sabia de nada, a coisa correu, até que 22 anos chegaram 2 oficiais da Federal na minha casa chorando. Um deles aos prantos, com uma carta dizendo: olha, está lá, há 3 meses essa ordem para a gente vir aqui lhe prender, coisa mais patética. Não existe na República ninguém que tenha sido preso por crime político em época eleitoral, por dar uma opinião que nunca foi pública. O senhor está sendo preso por calúnia secreta, porque o senhor nunca falou isso em lugar nenhum. E o cara chorando, 2 crentes. Me levaram aos prantos, cheguei lá na Federal, ninguém queria fazer nada, não deixaram nem eu tirar a roupa. Deus me visitou, comecei a sentir um cheiro de jasmins, uma glória. Amém. Uma glória de Deus para todo lado. Só via gente chorando, orei com um, orei com outro, orei para todo lado, gente quebrantada. Chegou uma hora que eu falei: ó, me levem logo para Papuda, porque já vai dar 5 horas da tarde, o meu advogado não chega aqui com esse habeas corpus, e eu não quero chegar na Papuda no escuro. Me levem no claro para eu arrumar meu cantinho. E lá na Papuda, para entrar, foi uma dificuldade. Eram 6 meninas, ninguém queria fazer a minha ficha. Todas crentes, todas me assistiam. Os 4 garotos da carceragem que me chamaram para me levar foram chorando, todos eles. Ninguém queria fechar a grade. Quem teve que fechar a grade da minha prisão fui eu, porque eles não tinham coragem. Eu puxei, plá! E eles chorando, dizendo: o senhor é um dos últimos homens santos de Deus que a gente conhece, o que o senhor está fazendo aqui? Eu disse: não, faz parte de um plano lindo, meu amigo. Eu estou feliz aqui. Não tem um pedaço de mim sentindo desconforto. Eu vim aqui para pregar para o Luiz Estevão, para o Lúcio Funaro, para o Pisolato, para aquele monte de gente da Lava Jato, para todo mundo. Eu vim aqui pregar e fiquei 3 noites e 4 dias pregando de 7 da manhã às 7 da noite, batizando gente. E quando eu saí de lá, eu tirei o Pisolato, que estava preso só por falta de advogado. Eu botei advogado, saiu na hora. Tirei o Lúcio Funaro, foi fazer uma delação premiada por instrução minha. Eu preparei tudo para dar certo e deu. Tirei de lá outros vários que não tinham advogado. Tirei 13 quando eu saí comigo, de 68 mais ou menos. E nunca significou coisa alguma para mim. Você ouviu falar nisso como um escândalo? Não. Eu estou falando nada. Justamente isso publicamente. Se eu não tivesse falado, ninguém nem teria sabido. Você vê como a minha consciência é tranquila, porque eu fui lá pregar, preguei, foi lindo. Continuo minha amizade com Luiz Estevão, com Lúcio Funaro, com o Pisolato, com todo mundo, com o Silvio, que era um inocente preso, com um monte de gente. E foi o que eu fiz a vida inteira, desde que eu me converti, que eu prego nas prisões, prego para os ricos, prego para os pobres, para os governantes, para os acadêmicos, para os intelectuais, para todos os níveis da sociedade, prego para todo mundo e todo mundo me entende. Só crente fanático é que não me entende. Dentro da polarização política, da polarização, né, esse extremo de direita, de esquerda, a igreja brasileira diz que só pode ser de esquerda quem é bitolado, louco ou endemoniado. Como é que o senhor vê isso? O senhor é amigo do Lula? Eu vi o vídeo do senhor falando que aconselhou o Lula após o debate da Band. Então, o senhor falou que é amigo dele. Como o senhor vê essa questão de esquerda, de direita no Brasil, dessa polarização? Cara, isso nem existe aqui no Brasil. Isso é utopia, isso né? É uma utopia.
sabia, comunismo acabou no mundo. Socialismo, tá lá, vai para Portugal que você está indo para um país socialista. Vai para a Espanha que você está indo para um país socialista. A Europa toda é social-democrática, é socialista. A Rússia é tudo menos comunista. Ela é uma autocracia despótica do Putin, czarista, que gostaria de restaurar os poderes do antigo czar, não é nem da União Soviética. Onde é que tem comunismo? Em Cuba? Está acabando, terminando. Ali é uma questão de dias. Dias que eu digo alguns meses mais. É impossível Cuba não se abrir para um capitalismo mínimo, razoável, por uma questão de sobrevivência. Então, o comunismo da Terra só existe na cabeça de bolsominions. Então, como o senhor avalia esse extremo? Lula, Bolsonaro, como o senhor avalia esse extremo dos dois? Não, eu prefiro 1 bilhão de vezes o Lula, que é pelo menos humano. O Bolsonaro é um cara insano e desumano. Você já conversou com ele alguma vez? Assim? Teve oportunidade? Ele me odeia desde 83. Desde que ele viu o maior projeto social da América Latina que eu criei no Rio de Janeiro, que ele tem ódio de mim. Para ele, bandido bom é bandido morto. Eu conheço os pais filosóficos dele. Sivuca, Emir Laranjeira, Esquadrão Lecoq, Esquadrão da Morte e os milicianos que vieram nisso aí, que são a base política do Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro desde 83. Agora, o pessoal não sabe de nada. O Bolsonaro, o Silas, está envolvido com os milicianos do Bolsonaro. Uma coisa que deixou muito triste, cara, nas eleições era ver a igreja brasileira. Eu votei, não vou mentir, eu votei no Lula na primeira, na segunda eleição. Depois votei no Bolsonaro na primeira eleição, pelo fato de alguns princípios que ele pregava. Poxa, você tinha Marina e escolheu aquele traste. Votei agora novamente também. Porque eu não concordo com a legalização do aborto, algumas pautas da esquerda eu não concordo. Aí você concorda com que armamento, concorda com anticientificismo, negacionismo. Não concordo. Então, pelo amor de Deus, o aborto pelo menos é uma coisa que alguém decide se decidir. Mas também a questão... Não é uma política pública. Mas não é só aborto. Nós tivemos hoje Jean Willis, que se manifestou nesses dias em relação à questão... Kit gay? Não, kit gay... Nunca houve. Não, kit gay não. É a questão do evangelho, da questão do casamento, etc. Muitas pautas que é contra, muitas Porque pautas. o Estado é laico, o Estado não precisa crer em nada. Pessoal, quem mas tem que crer é a igreja. A igreja que tem que mas onde eu quero chegar é o seguinte, crê. que ver a igreja brasileira idolatrando Bolsonaro me deixou muito triste. A coisa mais nojenta que eu podia ter visto. Chegando nos cultos, gritando mito, cara, que me dava uma ânsia de vômito. Não, em mim deu. Eu fiquei muito triste. Sinceramente, mano, desculpa. Então acho que foi Deus que derrubou o Bolsonaro realmente daquilo. Bolsonaro é uma das coisas mais horrorosas que já aconteceu na história do Brasil. A idolatria da igreja derrubou o Bolsonaro. Do Império pra cá, não houve nada pior do que o Bolsonaro na história do Brasil. Agora, você acredita nesses pilares da esquerda, cara? Não é perigoso para a igreja? Cara, eu acredito no reino de Deus. O reino de Deus. Presta atenção. Eu não sou... o liberalismo do Caio não tem um pingo de liberalismo em mim, de conservadorismo, de progressismo. Eu odeio essas designações. Abomino, aborreço. Porque eu não sou nada disso. Para um verdadeiro liberal, eu não sou liberal. Ele olha para mim e diz, poxa, esse cara tem até umas coisas interessantes, pena que ele não é liberal. O progressista diz, não, esse cara é um cara avançado em muitas coisas, pena que ele não é progressista político, porque eu não sou, nunca fui. Aí você vê um ortodoxo, esse cara tem coisas bem ortodoxas do evangelho. Por exemplo, o que é ortodoxo no evangelho? É ficar brigando pela Bíblia? É isso que é ortodoxo? Não. O que é ortodoxo? Vamos definir aqui. Ortodoxo é que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e esse é o caminho de reconciliação para a humanidade inteira, é crer que a reconciliação foi feita na cruz e está consumado. Primeiro dogma cristão.